Saúde Consciência. E o Brasil, que voltou a ser um país livre da influenza aviária, após cumprir protocolos internacionais que prevêem, entre outras medidas, um prazo de 28 dias sem novos registros em granjas comerciais. Vocês devem se lembrar, né, de como toda a estrutura foi montada no Brasil para enfrentar os casos que surgiram primeiro no Sul, depois chegaram também ao Sudeste, em Minas Gerais. Uma preocupação nossa, a gente tem, né, uma economia muito voltada para a produção de ovos, né, e da linha de granjas, né, a comercial, inclusive, para exportação. Etel está conosco na linha, esse é o destaque, um dos nossos destaques do dia. Bom dia, Etel. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. E aí, me explica um pouquinho mais, né? Como é que isso funciona? Quem declara que Sim. nós estamos livres da gripe aviária? Então, é um reconhecimento, é passado um dossiê para a Organização Mundial de Saúde Animal, né? Também tem uma organização. Só para lembrar, né, Fernanda, você já falou aí, nós tivemos aquele caso que foi em maio, 22 de maio, início de maio, né? 22 foi o dia que teve a desinfecção. Naquela granja lá em Montenegro, no Rio Grande do Sul, e ali começou. Foi a primeira vez que nós tivemos casos em animais de comércio, né? Aham. Porque nós tivemos desde 2023 casos da influenza aviária, mas em animais silvestres. A gente não tinha tido ainda em animais de granja. Para uso comercial. Então, esse é um grande problema, como você colocou, o Brasil é um grande exportador. Aqui no Espírito Santo também a gente tem uma produção grande de ovos e também de frango, né? Ainda que aqui no Espírito Santo a gente tenha um percentual pequeno de exportação, é mais para o consumo interno, né, no Brasil, mas qualquer alteração nisso, e quando você tem esses animais que você precisa sacrificar, né, é um impacto grande na economia. Então, felizmente, teve o que a gente chama de desinfecção naquela granja. Houve ah, uma análise dos frangos, né, das aves que estavam Isso. contaminadas, separadas das outras. Então, essas aves, elas precisam ser sacrificadas. Então, tem uma série de protocolos que são internacionais que são feitos, e isso foi feito, e foi finalizado no dia 22 de maio. E aí, como você falou, tem um protocolo que você precisa esperar para ver se não surge nenhum outro caso, se não tem transmissão naquela granja ou em outras granjas. Então, o Brasil cumpriu esse prazo, que é o chamado aí vazio sanitário, não teve nenhum outro caso em granja comercial. E o Brasil, então, se declarou no dia 18 de junho, que, salvo engano, foi quarta passada, né? Uhum. É, como país livre, né, da influenza aviária de alta patogenicidade, que é essa H5N1. É uma influenza, é um vírus da família, né, da nossa gripe humana também, né? O vírus é o H1N1, é um pouco diferente. É, Nós não temos nenhuma vacina ou nenhum medicamento para essa influenza aviária H5N1, nós não temos. Houve por parte do Ministério da Saúde em março desse ano um acordo com o Instituto Butantan para que pudesse fazer uma preparação, Fernanda, de vacina que a gente chama vacina pandêmica. Hum. O que que é isso, né? Não existe a doença em humanos, então não tem como produzir a vacina, porque você só tem como produzir a vacina quando você tem transmissão, quando você tem a doença em humanos. A gente ainda não tem. Mas, a partir do vírus, é possível produzir algumas vacinas que nós não sabemos ainda qual será o efeito, né? Porque a gente não tem casos em humanos, mas há uma preparação, porque como são da mesma família, né? H1N1, que é a nossa gripe humana, H5N1, que é a gripe aviária, como elas são da mesma família, o processo de manipulação do vírus
de produção da vacina é semelhante. A vacina vai responder por contra proteínas diferentes, porque os vírus são um pouco diferentes, né? Mas há uma produção nesse momento sendo feita no Instituto Butantan para deixar isso envasado, Fernando. Você tem ali alguns frascos que são colocados, porque se houver uma transmissão, uma pandemia, uma epidemia provocada por esse vírus H5N1, e é por isso que o Brasil monitora, porque assim nasceram praticamente todas as nossas pandemias. O que a gente está vendo aqui, vamos dizer assim, em tempo real, é algo que está sendo produzido preventivamente, de forma que nós nunca fizemos antes. Nós Uhum. sempre estamos respondendo, né, depois que a epidemia ou a pandemia acontece. Então, se a gente pensar em todas as nossas epidemias e pandemias, pelo menos as dos últimos tempos, dos últimos 100 anos, elas aparecem, surgem disso que a gente chama de salto de espécies. É um vírus que está adaptado em algum animal e por mutações, e porque a gente vai lá, né, entra na floresta, acaba às vezes convivendo com esses animais silvestres, tendo contato com eles, esses animais que não são, né, domesticados, a gente acaba tendo contato com esse vírus. O vírus é capaz de fazer mutação, o vírus ele quer viver, né, por assim dizer, então ele vai fazendo mutações para que ele possa ser mais transmissível, porque é assim que ele sobrevive, passando de um animal para o outro, de uma pessoa para outra. E nós temos, então, uma epidemia em humanos. Se a gente pensar, foi assim que aconteceu com o HIV, foi assim que aconteceu com o Zika vírus, foi assim que aconteceu com o SARS-CoV-2, da Covid-19, foi assim que aconteceu com H1N1. Então, esses vírus, eles fazem esse salto de espécies e depois se adaptam ao organismo humano e começam a transmitir de humano para humano. Nesse caso do H5N1, nós não tivemos nenhuma transmissão de humano para humano. Nós tivemos em 2023 pessoas que estavam ali em contato com esses animais que desenvolveram sintomas. Nós tivemos inclusive uma morte nos Estados Unidos por esse vírus H5N1, mas nós não tivemos transmissão. O vírus ainda não se adaptou ao organismo humano e não teve transmissão de humano para humano. Uhum. Mas eu diria assim, é o vírus que a gente está monitorando mais de perto, porque se há um vírus que pode fazer um salto de espécie e contaminar humanos, e nós termos uma epidemia ou uma pandemia, que significa um espalhamento, né, para vários locais do mundo, é o H5N1. Então, por isso, a influenza aviária, e por isso a gente está falando aqui, porque o que acontece lá nos animais importa para a gente. Nós estamos todos conectados hoje, não tem? O mundo está todo conectado. As doenças que acometem os animais podem fazer mutações e os vírus se adaptarem em humanos e a gente ter grandes pandemias, como aconteceu com a Covid-19, né? Essa adaptação do SARS-CoV-2. E se a gente se antecipa, né? A gente está na frente. Exatamente. Então, essa foi a ideia, né, do Ministério da Saúde, fazer essa parceria com o Instituto Butantan, para que nós já tivéssemos a possibilidade de já deixar algum estoque de reserva. Então, isso está sendo feito, porque se a gente tiver, né, essa adaptação para humanos, nós podemos aí precisar de ter uma vacina em tempo rápido, e é por isso que o Instituto Butantan está trabalhando nisso. É. Ô, Etel, vou aproveitar sua gentileza aqui, até com a provocação do ouvinte Max, né? Etel, e esse frio, ele é propício para doenças como meningite, Ah, todas essas gripes. doenças, isso, que são transmitidas por contato ou pelo ar, né? Porque é um momento, Max, que a gente fica com tudo fechado, né? A gente tem essa tendência de ficar, né, em locais mais fechados, com menos circulação de ar. Então, esses vírus que estão aí circulando, mesmo bactérias também, acabam fazendo com que a gente tenha uma transmissão maior, né? Então, também, Fernanda, eu vou aproveitar essa provocação aí do Max para fazer uma outra provocação.
porque nós temos, eu estava até olhando aqui no site de algumas prefeituras aqui da Grande Vitória, nós temos ainda muita gente que não se vacinou contra a gripe e a gente tem vacina sobrando. Então, vamos vacinar, né? Inclusive, tem um artigo interessante que foi publicado numa revista que chama Emerging Infectious Disease, Uhum. sobre a possibilidade, isso também só foi estudado em laboratório, né? Porque a gente não tem a doença H5N1 em humanos, mas pessoas recém-vacinadas com a vacina, né, contra o H1N1, elas têm a gente chama de imunidade cruzada. Então, em laboratório, isso teve uma importância. Então, mais uma razão aí para gente vacinar, gente. Vamos vacinar, tem vacina sobrando, tá esse friozinho aí. A gente fica mais fechado, a gente fica mais grudadinho no outro. Tem muita síndrome respiratória e é melhor a gente estar protegido. Porque quando a gente está protegido, né, Fernando? Você tem uma infecção, você pode ter uma gripe, você tem uma infecção respiratória, mas ela não te causa, não agrava, né? Não causa aqueles casos graves que necessitam aí de uma internação, que necessitam aí que você pare sua vida. E vamos combinar que passar mal é muito ruim, né, Fernando? Nossa, e Então, como? se proteja. É hora de se proteger. A vacina está disponível. Eu estava entrando aqui mesmo no site de Vitória. Tem um monte de unidade de saúde que está cheio de vacina aí. Você pode agendar, nem precisa esperar, né? Você agenda, vai lá, toma sua vacina e fica mais protegido nesse momento aí que a gente tem um monte de vírus circulando. É isso. Tudo de bom para você. Até terça que vem, hein? Até, um abraço, Um tchau. abraço.